Vivemos na era das deficiências de vitaminas e minerais e muitas pessoas, quando fazem um exame, conseguem perceber algum tipo dessa deficiência. Vivemos numa época de alteração de alimentação, então as pessoas mudam muito a sua alimentação sem uma prévia orientação profissional, ou até mesmo tem alguma alteração digestiva, ou até mesmo o uso crônico de alguns medicamentos que podem te levar à deficiência nutricional. Eu sou Marcela Mori, sou nutricionista e esse canal é voltado para você que busca a organização da sua alimentação, perda de peso ou até mesmo tem alguma alteração digestiva ou intestinal. Hoje nós vamos falar sobre a vitamina B12, que a gente percebe que muitas pessoas estão tendo essa deficiência, que antigamente era uma característica muito comum em pessoas com perfil alimentar mais vegano. Vale destacar que os alimentos que contêm mais vitamina B12 são os alimentos de origem animal, como carne, frango, peixe, ovos, leite e derivados. Mas mesmo assim, algumas pessoas, mesmo comendo esses alimentos de forma ativa e muito presente, também acabam apresentando essa deficiência. Por que isso acontece? Por que essa nova geração aí está apresentando tanta deficiência de B12? Vale destacar que a vitamina B12, ela precisa de uma digestão muito íntegra. Quando eu falo de digestão, não é só de estômago, mas sim de todo o processo digestivo. Então, a pessoa que come rápido e não tem uma boa mastigação vai ter um prejuízo. Uma pessoa que sofre de azia, refluxo, com alteração digestiva superior, pode sim ter deficiências de absorção de vitamina B12. Mas por quê? Porque o ácido clorídrico do nosso estômago produz uma enzima chamada fator intrínseco. E quando ele identifica B12 no nosso estômago, ele se junta a B12 para que ele seja absorvido no intestino delgado. Se você tem alteração do pH estomacal, consequentemente, você vai ter uma diminuição da produção desse fator intrínseco, consequentemente, tu vai ter uma diminuição da absorção de B12. Vale destacar aqui também a alteração da tua microbiota intestinal. Então, se tu sofre de diarreia crônica ou até mesmo uma constipação frequente, essa inconstância do fluxo intestinal também pode te levar a uma alteração da vitamina B12. Existem alguns perfis de pacientes, de pessoas que também, consequentemente, pode te levar a essa deficiência. O paciente bariátrico, pela alteração da sua fisiologia, né? Então, esse desvio que a gente tem no intestino pela técnica bypass, ou até mesmo pela técnica Sleeve, onde a gente tem a diminuição da cavidade estomacal, que a gente vai ter uma diminuição do ácido clorídrico, pode sim me levar à deficiência de B12. Um outro perfil são pacientes idosos. A gente sabe que os idosos, eles podem sim ter diminuição das enzimas digestivas, e isso faz com que atrapalhe todo esse processo de absorção. Doenças inflamatórias intestinais, seja doença de Crohn ou até mesmo uma doença celíaca ou algo pontual, uma síndrome do intestino irritável, onde você está com ele em atividade, onde você está com alteração, sim vai atrapalhar a absorção de B12. O uso crônico de alguns medicamentos, como os inibidores de bomba de próton, como omeprazol ou pantoprazol, vai afetar a acidez estomacal, consequentemente eu vou ter uma absorção menor da B12. Por isso que o uso desses medicamentos, eles devem ser muito controlados e sim indicado pelo médico e respeitar o período prescrito. Então, se o médico passa por um mês, respeite esse tempo utilizado. Não fique um ano tomando esses medicamentos que te dão um conforto digestivo e aí você fica bem, e aí tu acaba usando, não precisa de receita para comprar na farmácia, tu vai usando de forma indiscriminada, só que você não sabe que você está prejudicando a absorção dessa vitamina B12. O uso de anticoncepcionais pode sim afetar a absorção dessa vitamina. Por isso, mulheres, é muito importante vocês estarem monitorando a vitamina B12. Qual é a frequência ideal se você não tem alteração digestiva e você só faz apenas o uso de anticoncepcional? É pelo menos 2 vezes no ano. Eu digo que aí tu fazer no primeiro semestre e no segundo semestre. Também existe medicamentos como a metformina para tratamento da diabetes que pode interferir na absorção intestinal de B12. Enfim,
Então, é um leque de opções que podem levar você a ter essa deficiência. Bom, mas o que leva a gente sentir nessa deficiência de vitamina B12? É uma vitamina que a gente acaba tendo sintomas muito significativos, como desânimo, moleza, irritabilidade, sem paciência com as pessoas, né? Sem paciência com zoada, e até mesmo tu pode ter uma falta de memória, mas aquela memória recente, tipo, como é mesmo o nome daquele alimento ou daquela pessoa, que é uma coisa recente. Tudo isso faz com que o teu cérebro não combine com o seu corpo. Tipo, hoje eu vou malhar. É o que o teu cérebro quer. Mas quando chega na hora de malhar, tu não tem força. Muitas pessoas confundem isso com depressão. E, na verdade, você não está em depressão. Você está com deficiências de vitamina B12. Por isso que é muito importante você identificar o quanto antes isso, para que você venha tratar e repor. Um outro aspecto que eu não posso deixar de falar é a importância de você ter uma microbiota intestinal saudável. Isso quer dizer, bichinhos do bem que vivem no teu intestino, que devem estar de uma forma bem ativa e saudável. Para isso, você precisa ter uma boa alimentação, não só rica em proteína, que é a vitamina B12, mas alimentos crus, fibras, seja ela cozida e crua, frutas, muita hidratação para que eu consiga ter essa flora intestinal legal. Caso você esteja com uma disbiose já diagnosticada em exame de sangue, é muito importante a utilização de um probiótico. Mas, gente, é muito importante destacar que não é qualquer probiótico. Hoje em dia, existe um leque de opções de probióticos que fazem conexão com várias partes do nosso corpo. Então, utilizar um probiótico com o maior número de cepas possíveis, seja de bífidos, todas essas cadeias de cepas, e numa quantidade boa, alta, e no mínimo a utilização de 30 dias, tá? Antes de mais nada, eu quero parar um pouquinho aqui e dizer para você que se você está gostando desse conteúdo, está te trazendo boas informações, aqui embaixo eu tenho o link de acesso para o meu grupo VIP. Se você quiser fazer parte do grupo VIP, é só você clicar aí, você vai cair dentro desse grupo e lá você vai receber diariamente informações sobre diversas estratégias de perda de peso, enfim, tudo isso que envolve uma boa qualidade de saúde, tá? Agora, se você quiser mais informações do que isso, quer fazer algo personalizado para a sua realidade, aqui embaixo eu também tenho um link para você fazer uma consulta online para todo o Brasil. Então, se você quer ter algo direcionado, algo onde você pode exatamente como fazer a sua alimentação e como corrigir essa suplementação, é só você clicar aqui no link onde você vai ter contato com a minha secretária que vai poder alinhar aí um encontro nós dois, tá certo? Vale destacar que pelas referências laboratoriais nós temos um leque muito grande de aceitação de B12. Alguns laboratórios de 150, 160 a 900, outros de 210 a 890, enfim. Mas percebam que é uma referência muito extensa. E isso não quer dizer, se você tem 500 de B12, que realmente essa B12 está na tua célula. Por isso que, como a B12 não é uma vitamina tóxica, o ideal é que tu esteja mais perto do limite da sua referência ou até mesmo um pouquinho a mais da sua referência. A B12 ela não é uma vitamina que te traz toxicidade, então quanto mais alta ela estiver, melhor. Essa B12 vai fazer uma profilaxia muito grande em várias vertentes no teu corpo e principalmente de massa magra. Então, o idoso, o paciente bariátrico, o paciente que tem alteração digestiva, o ideal é que ele tenha acima de 900, para que a gente tenha realmente uma preservação da sua massa magra e também faça com que você não tenha outras consequências dessa vitamina. Vale destacar que a reposição dessa vitamina ela pode ser por comprimidos, ou via sublingual, ou até intramuscular. Tudo vai depender
para analisar qual é a melhor via, dependendo do seu quadro. Se você tem alteração digestiva ou não, se você tem alguma situação cirúrgica ou não, o quanto está essa tua B12, o quanto está o teu grau de sintomatologia. E o interessante destacar é que a vitamina B12, a deficiência, ela não traz de uma forma imediata os sintomas. Ela pode ser sintomas lento, gradativo, que às vezes a pessoa pode demorar mais de ano para perceber que ela está nesse grau de deficiência. Então, o padrão ouro hoje em dia, toda vez que você for fazer exames de rotina, ou pelo menos 2 vezes no ano, no mínimo, é que você faça o levantamento exames laboratoriais e verifique em que pé anda a sua B12 para que você possa fazer a suplementação correta. Não deixe as coisas evoluírem e respeitem os sinais do teu corpo, tá? Porque o nosso corpo, o nosso intestino, ele nos mostra tudo o que está acontecendo. A gente, às vezes, é um pouco negligente com a nossa saúde e acaba não colocando isso em prioridade. Então, é muito importante você ouvir o seu corpo, fazer os seus exames frequentemente, né? E repor as vitaminas e minerais. Outra coisa, gente, vitamina e mineral não engorda ninguém. Então, tomei B12 e engordei. Não foi por causa da B12. Tomei ferro e engordei. Não. Então, vitaminas e minerais não fazem alteração de peso e muito menos abrir o apetite. O que faz você aumentar peso é aquilo que você está comendo de forma ordenada e excesso de carboidratos de uma forma geral. Então, não tem problema, você pode repor as vitaminas que tu não vai ter nenhum prejuízo na balança, tá? Gostou dessa informação? Acho que é útil. Se é útil, dê um like aqui nesse canal, porque aqui eu trago para vocês diversas informações. Compartilhe com as pessoas que estão com deficiência de B12 que você conhece, ou até mesmo aquele paciente que fez alguma cirurgia digestiva, ou até mesmo cirurgia bariátrica, para que ele venha estar monitorando aí o seu grau de deficiência.